Então, pessoal, os dados de vocês simplesmente revelam aquilo que vastas pesquisas já trazem para a gente, de uma realidade muito comum ao que chamamos de geração Z. Não se resume somente à geração Z, mas é muito presente nela, é muito marcante nela, faz parte, infelizmente, da identidade de vocês. Vocês são a geração mais ansiosa que já existiu. E eu estou junto com vocês nessa. Não me tiro desse quadro, faço parte da geração de vocês. A geração Z, que a gente entende, nascidos entre 98 e o ano de 2010, é a que mais sofre com transtornos mentais na história, quando comparada às outras demais gerações e quando começaram a se traçar estudos geracionais de alguma forma. Eu trouxe mais alguns dados para vocês aqui, para a gente entender um pouquinho a dimensão do que a gente está conversando. 49% dos jovens entre 18 e 25 anos já receberam um diagnóstico de ansiedade. Nós não estamos falando daquele jovem que sentiu ansiedade por algumas circunstâncias da vida. Nós estamos falando de pessoas que procuraram especialistas e receberam um diagnóstico de algum transtorno de nível de ansiedade. 49%. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, 1 em cada 4 jovens, e o 74% da pesquisa de vocês revela isso, 1 em cada 4 jovens com até 25 anos se diz com sintomas de ansiedades muito fortes dentro do ambiente de trabalho. A mesma proporção apresenta também sintomas de depressão. 1 em cada 3 jovens se diz, ou seja, 33%, em constante estado de estresse. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio hoje aparece como a terceira causa de morte mais recorrente. Quase 16 milhões de jovens entre 10 e 19 anos têm algum transtorno mental diagnosticado, seja ele qual for. Isso equivale, gente, a 15% dessa faixa etária em nível global. O Brasil não está diferente disso. 4% dos brasileiros adolescentes apresentaram sinais depressivos nos últimos 5 anos. E 1 em cada 4 crianças já apresentou indícios dessa doença. Há 10 anos atrás não se falava de suicídio e transtornos mentais em crianças, a não ser aqueles voltados mais para as áreas comportamentais. Quando a gente olha para essa realidade, quando a gente olha para a pesquisa que vocês mesmos responderam aqui, quando a gente olha um pouco para essa realidade da saúde mental, nós estamos falando aqui especificamente sobre ansiedade, mas a gente pode abrir um pouco, né, o nosso leque e entender o que nós estamos falando sobre saúde mental. A gente precisa entender e nós precisamos reconhecer que os nossos jovens e os nossos adolescentes estão diante do que a gente pode chamar de uma pandemia de saúde mental. Nós precisamos reconhecer que a nossa geração está doente. Ela está doente. É muito claro isso, é muito crescente isso precisa abrir os nossos olhos. Quando a gente olha para essa realidade, muitos são os fatores, e carece, claro, de uma análise específica, de um olhar individual a respeito de cada realidade, para que a gente possa entender, talvez, o que pode estar reforçando esse sentimento e o que pode estar reforçando esse adoecimento. Mas quando a gente olha as duas palestras que nós acabamos de ouvir aqui, tanto a do pastor Carlos Novaes quanto a do Lucas, a gente percebe que diante de uma sociedade líquida, onde valores, princípios morais, onde identidade não tem mais tanto sentido assim, ou são vulneráveis demais diante da nossa realidade, onde vocação e sucesso, muitas vezes a gente não consegue caminhar de forma equilibrada entre elas e atrelando aí também o sucesso ministerial, a gente pode dizer assim, como discípulos de Jesus. Quando a gente olha para essa realidade de uma sociedade líquida, onde a própria identidade de quem somos não tem mais valor, aonde a gente olha para o outro lado, uma realidade onde é cobrado de nós um desempenho e uma performance a respeito do sucesso, ou seja, de alcançar lugares altos, né? O que o Lucas chama aqui de holofote, de lugar de ascensão, para que você entenda com mais clareza, nós somos a geração do like, a geração do reconhecimento, a geração de que estão vendo aquilo que eu estou fazendo, estou sendo reconhecido por isso. Quando a gente olha para tudo isso, a pergunta que nós temos que fazer é: como que um adolescente, um jovem não adoece nesse contexto? Como que um adolescente, um jovem não vai adoecer diante de uma realidade onde ele não tem uma base sólida para construir a sua identidade, porque ela é líquida, ela é volátil, ela é vulnerável, e ao mesmo tempo sobre ele existe uma carga inalcançável para um ser imaturo.
que não tem as respostas para os conflitos da vida, que não tem as respostas muitas vezes de para o que Deus me chamou, qual propósito Deus tem me designado, para onde Deus tem direcionado os meus passos. Você, diante de tudo isso, precisa responder as perguntas pela qual você não está pronto para responder. E eu me pergunto, como você não vai adoecer? Outros fatores que a gente pode olhar é uma realidade muito crescente das famílias disfuncionais. Fora de uma realidade de contexto onde não há como se basear numa ideia de identidade daquilo que somos, porque isso é muito volátil. Claro, quando olhamos sobre uma perspectiva cristã, eu e você temos sim onde construir nossa identidade, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas num contexto geral, infelizmente essa não é a realidade. A gente também tem famílias disfuncionais, contextos sociais de ampla vulnerabilidade. Vocês estão numa cidade com o índice de violência altíssimo, isso traz aspecto. Conversava hoje com o pastor André durante a tarde, ele falou, é muito desgastante viver sempre em alerta. É muito desgastante viver sempre com estresse, com atenção voltada a uma realidade de um risco iminente que você pode sofrer a qualquer momento. E naturalmente, eu te pergunto, como não adoecer nesse contexto? Como não adoecer nesse contexto? Então, as respostas, ou a direção para encontrarmos essas respostas, porque elas não são fáceis, nós conseguimos perceber com clareza por que os nossos jovens e os nossos adolescentes estão adoecendo. Porque mesmo aqueles que crescem e se desenvolvem aqui, na igreja, como vocês que estão aqui, muitas vezes entram num conflito muito grande quando são colocados na sociedade, na realidade que temos lá fora. E vem muito dos seus valores, princípios morais e visão de mundo sendo distorcidos, desconstruídos a partir de novas perspectivas. Muitas delas, uma atrás da outra, onde você não consegue nem digerir se aquilo é certo, errado, se é bom, se não é bom, porque você é tomado, principalmente aqueles que estão na universidade, é tomado por uma série de questões desconstrutivas. E você é colocado em xeque. E muitos têm, por falta de maturidade ou por falta de uma base muito sólida, negociado a sua própria fé, os seus princípios morais e os seus valores. É muito difícil ser jovem nesse tempo. Pastor Valdo, meu pastor, muito amigo do pastor Valdo, do pastor Carlos Novaes, ele fala, Renato, você pastoreia a geração mais difícil de se pastorear. E eu preciso concordar com ele. É muito difícil pastorear vocês. Não sei o que o André acha. Não é difícil de pastorear vocês porque vocês são inalcançáveis, mas porque muitas vezes o nosso grito é mais um diante de uma imensidão de barulhos que vocês estão ouvindo constantemente. E é difícil saber se vocês estão ouvindo a nossa voz. É difícil saber se vocês estão ouvindo a direção que nós, muitas vezes como pastores, como líderes espirituais de vocês, estamos passando para vocês conhecimento, a exposição da palavra e formas como vocês podem viver a vida de vocês dentro da presença de Deus, nesse contexto, onde vocês serão, de forma muito brutalmente, atacados por tudo aquilo que nós estamos vivendo como sociedade. E, novamente, eu pergunto, como não adoecer diante desse contexto? Como não entrar num processo de questionamento, de dúvida, de incerteza? E quando a gente olha para a palavra, pelo texto que vocês mesmos mencionaram na apresentação dessa palestra, a Bíblia ela é muito clara. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela ação, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra de Deus é clara. Ela é muito clara, ela é muito objetiva. Não andem ansiosos por coisa alguma. A palavra nos apresenta algo a ser evitado. Mas quando a gente lê de forma muito objetiva, parece, de forma superficial, que a Bíblia não está dando a real importância a algo que é muito complexo e parece quando a gente lê, poxa, você está sendo insensível. Você não está entendendo a minha dor, você não está entendendo o que eu estou sofrendo. Você está tratando de forma muito superficial algo tão complexo. Mas quando a gente olha para a palavra ela não tem como proposta responder a uma enfermidade muito presente no nosso tempo. E a gente precisa saber diferenciar o que é ansiedade do que é uma ansiedade patológica. Aquela ansiedade que eu e você sentimos como estamos prestes a experimentar algo, a viver alguma coisa, a alcançar algo que desejamos tanto, que almejamos, ou uma resposta que precisamos receber. Essa ansiedade natural, ela faz parte da nossa fisiologia, ela é algo natural, meu e seu, como se fosse um filtro para que eu e você
né, não possamos agir com impulsividade ou alguma coisa assim. Agora, quando essa ansiedade passa a atrapalhar aquilo que eu sou, ou seja, ela tira o meu bem-estar, o meu equilíbrio mental, a minha saúde mental, ela é algo incapacitante, ou ela é algo que atrapalha você a crescer, se desenvolver, ou tira você do seu padrão normal de comportamento, nós estamos diante de uma ansiedade patológica. E diante de ansiedades patológicas, você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar um especialista e você precisa se tratar. Porque você chegou num nível tão crônico deste sentimento que você precisa reestabelecer o controle sobre aquilo que você sente. E quando a Bíblia se preocupa em falar sobre ansiedade, ela está falando sobre aquela ansiedade que muitas vezes pode tomar conta do nosso coração, que pode tirar a nossa paz, que pode de alguma forma nos incomodar. Então, eu e você podemos ser tomados por ansiedade por conta de vários fatores. Ansiedade que pode nos alcançar de várias formas, e isso se dá porque eu e você experimentamos vivências, porque eu e você vivemos. Então, aquele que vive naturalmente sentirá ansiedade, e não tem problema nenhum com isso. Problema nenhum. Expectativas, sonhos, desejos, traumas, frustrações, lutos. Todos nós seremos tomados por ansiedade em algum momento da vida. E isso é natural. O que não pode acontecer é a nossa vida ser tomada pela ansiedade. E é onde nós estamos entendendo que a nossa geração está imersa num conflito interno de pessoas ansiosas por vários fatores, e muitas vezes é difícil até identificar o que está acontecendo. Segundo lugar, a Bíblia não só nos orienta a não andarmos ansiosos, mas ela também nos orienta a, de alguma forma, tomar uma ação diante disso. Ela fala: apresentem os seus pedidos a Deus com oração, súplicas de gratidão. Deus nos apresenta uma alternativa muito clara de lidarmos com aquilo que a gente sente. Ele nos convida a apresentarmos a Ele aquilo que tem ocupado a nossa mente e o nosso coração. E eu quero dizer para você de forma muito objetiva e muito clara que a comunhão com Deus é o melhor recurso que você pode ter para lidar com as coisas que você sente, inclusive a ansiedade. Você lida com a sua ansiedade, aquilo que é normal, natural em você, muitas vezes diante de algo que você experimenta com Deus. Comunhão com Ele é o melhor recurso que você pode ter. E Ele aqui nos apresenta 3 formas de a gente fazer isso: orando, suplicando e sendo grato. Sabe, você precisa falar com Deus a respeito daquilo que você sente. Você precisa falar com Deus de forma sincera aquilo que você está vivendo. Sabe, às vezes a gente tem dificuldade de falar com Deus porque a gente acha que nós vamos surpreendê-lo ou porque Ele não dá valor àquilo que nós sentimos. Eu queria dizer para você algo de forma muito tranquila. Deus sabe e Ele não se surpreenderá com nada do que você pode falar com Ele. Às vezes parece que a gente vai falar: Senhor, eu estou andando meio ansioso, e Deus vai fazer assim: nossa, não brinca comigo. Você jura? Como na verdade Ele sabe o que está passando no seu coração. Deus não se surpreende com aquilo que você vai dizer. Deus não se surpreende com aquilo que você está vivendo. Por quê? Porque foi Ele que te criou. Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus sentimentos. E a oração, a comunhão com Ele é algo que você pode usar como recurso para lidar com aquilo que você sente. Em segundo lugar, temos a súplica. A súplica é quando estamos diante de algo desesperador, sem recurso, sem alternativa. Quando algo assim que realmente só a graça de Deus para mudar aquela realidade. Não deixe de, mesmo no estado de desesperança, procurar a presença de Deus. Sabe, a nossa geração tem o costume e a facilidade de expor questões pessoais, intensas e complexas nas redes sociais, mas nós não conseguimos fazer isso com Deus. Isso é algo que eu não consigo entender. Muitas vezes eu vejo que os meus jovens estão em crise porque eles fazem postagens nos melhores amigos do Instagram. E eles não procuram ajuda. Como se uma rede social, um stories que vai durar 24 horas, fosse o melhor recurso, a melhor alternativa para ele encontrar ajuda. Gente, vá para a presença de Deus. Para de expor seus problemas para o mundo e expõe seus problemas para aquele que pode resolver alguma coisa. Em terceiro lugar, gratidão. Seja grato. Muitas vezes o seu ciclo de ansiedade ele é reforçado porque você nunca se encontra satisfeito. Nós não estamos contentes e desaprendemos completamente a experimentar do contentamento em Deus. A gente tem muita dificuldade de entender que aquilo que temos muitas vezes é suficiente ou a graça nos basta. Então seja grato a Deus.
Seja grato, reconheça do cuidado, reconheça daquilo que Deus tem feito e experimente do contentamento. Outro remédio contra a ansiedade é o contentamento. E nós temos aqui uma promessa para fechar. O texto nos diz que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Isso é uma direção do Senhor para mim e para você, diante daquele que procura aliviar os seus anseios na presença de Deus, apresentando a Ele as nossas angústias. Esse texto, ele é um confronto para mim e para você. Ele é um confronto para a geração mais ansiosa que existiu. Ele é um convite à dependência de Deus, a um descanso que só podemos encontrar no Senhor. Um convite a um processo. E aqui nós temos um grande problema que eu quero deixar como pergunta para vocês. Como que nós, diante deste convite, que é um processo de depender e descansar no Senhor, como a nossa geração que não sabe esperar por processos, não sabe aguardar, a evolução, o amadurecimento das coisas, por sermos ansiosos, como nós vamos encontrar alívio na presença de Deus? Deixo essas perguntas para vocês, que Deus nos abençoe.